bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Universo KG, esse espaço de acolhimento, de pertencimento em que a gente sempre tem conteúdo que inspira e transforma. E hoje, falando em inspiração e transformação, eu dediquei o programa todinho sobre um assunto que tem tomado conta do Brasil. Gente, é um clamor coletivo que vem do coração de Deus para o coração de mulheres que decidiram se posicionar. Isso mesmo, mulheres que acreditam que a oração pode mudar destinos e pode até curar uma nação. E eu tenho uma notícia muito legal para contar, que esse movimento que está acontecendo no Brasil todo também tem uma mobilização regional aqui em Mato Grosso, no Centro-Oeste. Depois eu vou dar mais detalhes para vocês, mas de bate-pronto, toda semana, às quintas-feiras, às 5 da manhã, nós temos um encontro de oração. E se você se interessa, se você tem esse desejo de ser uma intercessora profética pelo Brasil, pelo seu estado, pela sua cidade, pelas autoridades, você já é nossa convidada a participar. Só mandar aí a mensagem para a gente que nós vamos entrar em contato e te incluir nos nossos grupos. Recado dado, não para por aí não. Agora, talvez você que ainda não ouviu falar desse movimento esteja se perguntando, mas o que é isso? Como tudo começou? Quem está por trás desse movimento? Quem é a voz? Vocês sabem o quanto isso significa para mim? Quem é a voz? A mensagem por trás do movimento A Million Woman Brasil. Esse é o movimento que realmente vai reunir 1 milhão de mulheres em São Paulo no dia 25 de outubro, lá no Centro Esportivo do Tietê. E aqui em Mato Grosso, inclusive, estamos preparando até caravanas, ou seja, as mulheres decidiram dizer sim para esse chamamento do Senhor, chamamento dos céus. Então agora eu vou sanar todas as dúvidas que estão aí na sua cabeça. Na verdade eu não, ela que veio diretamente dos Estados Unidos, se levantou, aceitou essa agenda do céu, esse chamamento do alto e se tornou essa voz profética, levantando 1 milhão de Esthers aqui no Brasil. Quem está comigo aqui hoje é a presidente da associação 1 milhão de mulheres e vai contar pra gente como tudo começou. Eu tenho o privilégio, estou toda arrepiada, porque esse encontro, essa agenda é do céu demais, porque ela veio, gente, para um compromisso exatamente aqui em Cuiabá e eu falei, não posso deixar passar. Quem está comigo é Lu Batman. Lu, que coisa linda. Seja muito bem-vinda. Muito feliz de estar aqui com você, Carol. Que honra e privilégio. Que honra. E eu falei, eu estava vindo para cá falando com o Senhor para nossa gravação, eu falei, Senhor, por que eu? Por quê? Olha o tamanho disso, olha a dimensão disso. E aí eu já quero começar, Lu, de bate-pronto, porque eu imagino que você também, em alguns momentos, já se perguntou, Senhor, por que eu? Não é mesmo? Nossa, rola uma identificação aqui, né? Com certeza, não foi só uma vez, não foi duas, é constantemente, né? Na verdade, quando veio esse convite, né, foi colocado diante de mim, eu realmente tirei uma semana para orar, porque foi a minha pergunta, eu falei, Senhor, tem tantas mulheres influentes no Brasil, tem tantas generais da fé, né, que o Senhor tem levantado na nação brasileira, e eu aqui nos Estados Unidos já por tanto tempo, seria tão fácil, né, escolher ali uma mulher, na verdade, eu dei até nomes de mulheres, né, sugeri, né, na verdade, mas quando eu creio que o Senhor te chama, né, e que você realmente tem uma missão que o Senhor te dá, você pode até correr um pouquinho, como Davi. Né? Davi estava ali no pasto, ele estava tomando conta de ovelhas, mas quando chegou a hora de Davi, que foi colocado todos os irmãos ali na frente, né, de Samuel, Samuel viu que não era eles, que tinha um que tinha sido determinado, que tinha sido ungido para aquele tempo. Né? E naquela semana ali eu recebi uma palavra de um pastor que me ligou assim do nada, dizendo essa história de Davi. Então para mim foi a confirmação que naquele tempo ali o Senhor estava me chamando para essa missão. E eu disse sim. E tudo que o Senhor quer que nós respondemos quando Ele nos coloca diante de uma situação dessa, é realmente nós dizermos sim para Ele. Ô Lu, e não tem coisa mais linda do que você atender imediatamente, né? Porque, assim, chega um ponto também da nossa maturidade, tanto na vida quanto no espírito, na vida natural quanto na vida espiritual, que você sabe que não adianta brigar com Deus. A gente vai perder essa guerra. Se rende que é mais fácil, muito né? mais. E eu vejo muito isso, nós tivemos duas grandes conversas, longas conversas antes desse momento, você ainda estava lá, né? E assim, sempre com muito quebrantamento, muito esse coração de uma mulher que se coloca nesse lugar da improvável para uma mulher que agora se tornou uma mulher imparável
E eu sei, né, o cuidado que você tem para que não seja você o foco. E você tem conseguido até um feedback. Você tem conseguido fazer isso lindamente, porque a gente tem visto o rosto do Senhor nesse movimento. E isso eu precisava liberar, precisava falar, porque assim, igual eu brinquei, né, quem está por trás? Então, a Lu, ela é realmente essa porta-voz. Esses dias a gente estava numa reunião online, só um fuxiquinho aqui a seu respeito. Vem ela, e ela nunca aparece naquela reunião nossa do Centro-Oeste. De repente, Lu bate, todo mundo... Porque a agenda dessa mulher, gente, vocês não têm noção de como é. E ela entrou, e a presença dela ali, pra gente, foi um refrigério, assim, tipo, uau, ela veio, né? Mas por quê? Porque a Lu não. É porque o que você carrega? Então, esse lugar de obediência, esse lugar de ser uma mulher que tem tirado o foco de você, essa mansidão e essa humildade, eu acredito que é o que está reverberando nessa dimensão que o movimento tem tomado. E dito isso, tudo isso para dizer o seguinte, todos os estados, né, Lu? Todos os estados. Conta um pouco para nós temos como grupos é que tá. praticamente em todas as regiões, todos os estados da nação, sabe, Carol? E o que é mais lindo de ver realmente são as Esther, são as mulheres improváveis, são aquelas que ficaram escondidas às vezes por muito tempo e que as vozes delas estão sendo levantadas nesse momento. Né? E elas estão dizendo, se eu pereci, como Esther falou, mas a minha nação vai ser salva. Então é orgânico o que está acontecendo, Deus está espalhando na nação inteira essa convocação para esse tempo de mulheres que entendem que é uma hora urgente para o Brasil e que nós precisamos nos levantar. Tem tempos que Deus levanta homens, tem tempos que Deus levanta mulheres. Nós vemos como Débora, nós vemos como Esther, várias mulheres na Bíblia onde Deus colocou o cajado na mão delas e falou, agora chegou a sua hora. A própria Maria, né? A própria Maria também, para trazer o Senhor, escolheu ela. Então, quando o Senhor escolhe, não é para nós, né, discutirmos ou julgarmos, é para nós dizermos para Ele, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me, que eu possa ser aquela voz para esse tempo. E nós somos a resposta, né, para esse tempo, né, Carol? É isso. Eu creio que Deus tem colocado dentro das mulheres uma voz profética, né, uma liberação dos céus para esse tempo. E se nós não realmente andarmos nesse lugar onde o Senhor tem nos colocado, nós podemos perder, na verdade, aquilo que Ele tem para fazer na nação. Eu amo Mordecai, porque quando ele fala assim para Esther, se você se silenciar, né, se você ficar quieta nesse momento, o socorro virá de outro lugar e você e sua casa perecerão. Diante de Esther foi colocado um desafio, ele impulsionou, na verdade, ele colocou ali uma ativação profética ali para ela. Você precisa levantar a sua voz agora em autoridade. E Esther soube entender o momento, que a primeira coisa que ela faz ali é declarar, é convocar um jejum e oração de 3 dias ali para o povo todo, para as moças dela também, porque ela sabia que essa era a resposta para aquele tempo. E continua sendo o mesmo. Né? Continua, não muda. A resposta nós já temos. O que o Senhor precisa de nós é um posicionamento. E é muito incrível porque também o que o movimento não é. Isso. Porque eu me lembro que quando ele aconteceu em Washington, você estava lá, né? A primeira vez, vamos dar essa contextualizada para quem está chegando, quem está conhecendo agora. E assim, foi imediatamente, já veio esse desejo de trazer para o Brasil, uma visão estratégica do céu para trazer para o Brasil. E naquele momento nós não imaginávamos o que estaria por vir, que é um momento, principalmente político, que o Brasil está vivendo, né, Lu? Conta um pouco para a nossa turma. Tudo foi acontecendo sem, na verdade, eu esperar. Né? Em 2017, eu estava numa sala profética lá em Kansas City. Tem um ministério que chama iHop, 24 horas por 7, louvor e oração. E esse profeta virou para mim e falou assim, Lu, você tem a unção do Lou Engle. Lou Engle é o idealizador do Emílio Mummer. E do Descende. E do Descende também. Ele teve a visão, ele teve realmente esse encontro com Deus ali, e o Senhor falou para ele. E você vai fazer algo com o Lou Engle algum dia. E eu não conhecia o Lou Engle, nunca eu tinha ouvido falar dele. E eu fui para casa orar e eu falei, Senhor, eu vou procurar ele no Google, né? E aí eu fiz um Google, hoje em dia é tão fácil, né? A gente acha todas as histórias. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Estou muito longe disso. Deus já sabia, né, de tudo. E na verdade, naquele momento ali, eu nem tinha ideia do que ia acontecer. E naquele momento o Lu ainda não estava com esses grandes movimentos, não. Não, ele já pastor, fazia, pregador. Ele né? fazia o decolle. Por 25 anos o Lu realmente tem recebido esse manto para a América, realmente de convocação para oração.
oração e jejum. Então ele vem fazendo os ajuntamentos, ele já tinha realmente tido esse envolvimento também com o Descende, mas ali, naquele momento, eu não tinha ideia. Em 2017, no mesmo ano, Deus deu essa visão para o Lu. Nós dois em lugares diferentes, né, na verdade, que ele teve uma visão aonde que foi um sonho, na verdade, aonde o Senhor estava levantando um exército de mulheres, né? Ele estava ali como Mardoqueu, ele estava ali ensinando o livro de Esther para essas mulheres, e desse levantar sairia um grande avivamento na terra. E ele ficou orando também para entender quando, né, esse seria o momento para a América receber esse movimento. Nós sabemos que, né, tudo, as palavras que Deus dá para a gente, às vezes não é naquele momento que elas acontecem. A gente tem que entender os tempos, as estações, com quem, né, como o Senhor quer fazer. E quando foi 2023, ele sentiu realmente que era o ano da América receber. Ano passado foi o ano de eleições na América, né? A gente estava vivendo um tempo muito difícil lá em termos de toda a política. Então eu entendo que ele percebeu ali que era o momento correto, o Senhor falou para ele isso. Ele começou a se movimentar, começou a mobilizar os Estados Unidos, e ano passado, no dia 24, ele começou a colocar essa companhia de Esthers juntas. Foi outubro também, novembro? Foi em outubro que aconteceu, mas no início do ano ele formou um time de 70 Esthers. E ele precisava de uma Esther brasileira. E eles começaram a procurar. E eu já tinha, assim, na verdade, eu tinha saído de um culto, eu tinha tido uma visão ali, o Senhor estava me pedindo para trazer as Esthers para a mesa. Eu nem imaginava o que ia acontecer depois daquilo dali. E eu tinha um ministério chamado Come to the Table, venha para a mesa. O Senhor estava me pedindo para restaurar, para trazer aquilo de volta, dar a luz de novo. E depois de 10 minutos, quando eu saí daquele culto ali, eu recebi uma ligação de uma americana amiga minha. E ela falou: Lu, eu sou parte desse movimento em Miriam aqui nos Estados Unidos. Não sabia, não tinha noção. Sim. É o movimento de Esthers e Mardoqueus. Ela americana. Ela americana. E o Luingo, ele é o idealizador, ele é o líder desse movimento. Então começou a passar aquele filme. Esse nome. Aquele filme ali de 2017. Eu tinha acabado também de ter a visão na igreja. E eu não esperava, foi algo tão inesperado, sabe? Como você nem tem ideia. Eu não precisava nem orar, né, Carol? Porque eu já sabia que ele naquele momento... Eu vou dar meu breve testemunho também depois. Deus estava assim, realmente trazendo vida àquele profético que já tinha sido liberado, né, anos atrás. E daí eu me juntei ao Emília Uma dos Estados Unidos, comecei a mobilizar a nação brasileira para ir para a América, e tá lá orando pela América, tá lá de joelhos conosco, e fiz várias lives com várias mulheres pastoras, líderes, homens também, apóstolos, influentes da nação brasileira, e muitas mulheres foram para lá no dia 12 de outubro, aconteceu de 9 da manhã às 7 da noite, foi um tempo mesmo de oração, de jejum, de pureza, muita pureza, né? A gente não anunciou quem está lá, não tinham nomes, não tinham faces, né? Quem estava indo ali era realmente para adorar o Senhor, para clamar para o sangue de Jesus, assim, limpar a nação americana. E foi santo, foi palavras proféticas sendo liberadas, a Igreja de Cristo ali, né, reunida, sem placas, sem denominações, sem nomes, né, sendo expostos ali, somente mesmo o povo, entendendo que era o momento da América se levantar para um grande clamor. Nós tivemos ali 375 mil pessoas, alguns falam 360, de 375 mil, vamos colocar tá perto ali. Está perto, né? 10 milhões online, né? E depois que terminou ali naquele dia, a gente estava no staff, no outro dia de manhã, o pessoal que ajudou em toda a parte, né, de mobilização, de logística do Emília Uma, estávamos num café da manhã, onde o idealizador Luingo, ele anunciou que o próximo país a receber esse movimento seria o Brasil. Meu Deus. Eu não sabia, eu quase caí. My God. Foi uma surpresa para todos que estávamos ali. Então, ele não tinha conversado com você? Com nada. Você é porta-voz do Brasil? Nada. Então, assim, de todas as nações, né, que poderia ser a primeira nação a receber fora da América, né, Deus escolheu o Brasil. E se o Senhor escolheu o Brasil, porque o Senhor tem algo muito forte para entregar para a nação. E eu creio, nesse tempo, Deus está esperando uma resposta da nação brasileira, né? E eu creio que quando nós chegamos diante do Senhor com os nossos corações humildes, quebrantados, em arrependimento, em oração, em jejum, a igreja se reuniu em unidade. Eu creio que o que a gente mais fala no Emília Uma é isso, é trazer a unidade da igreja,
né? Realmente nós estarmos juntos de mão dadas pelo nosso Brasil. E é o tempo, nós vimos aí nesses últimos meses, mais do que nunca, né? Como nós precisamos estar aos pés de Jesus nesse tempo. Muito. E é uma prática, Lu, que parece tão óbvia, mas o óbvio precisa ser dito e feito, né, em muitos casos, que é óbvio que a gente tem que orar pela nossa nação, é óbvio que a gente tem que orar pelas nossas autoridades, mas hoje a gente já até conversou sobre isso em outras situações, os altares também têm esquecido disso. Os altares, se você sentir a vontade de falar um pouco sobre isso, porque é uma dor que eu carrego, né? De você não ver altares que estão buscando dar essa cobertura espiritual para a nação. E aí quando eu digo isso, não é só para orar para político, não. É entrar na guerra, no mundo espiritual, pela nação. Porque se a gente for olhar, você falou de Davi, nós temos a própria Esther, que é a base, né? A palavra base do movimento, mas nós temos Salomão, nós temos Débora, tantos homens e mulheres da Bíblia que simplesmente, gente, atuavam na política. Então, assim, ainda é um absurdo o crente, o cristão, que se diz, não gosto de política, não me envolvo na política, né? E até tem uma resistência a orar pela política. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse papel do movimento em quebrar também essa resistência e ativar os altares. Claro. Eu creio que a reforma acontece quando um povo se levanta para influenciar várias áreas da sociedade. Uau. E nós chamamos os sete montes de influência, né? Eu sou apaixonada. O governo é um deles, né? Então a gente vê que quando pessoas estão ali realmente com o coração no Senhor, rendidos a Jesus e com temor a Ele, que eu creio que é o mais importante, né? Em obediência, né? Decretos são mudados, leis são mudadas, né? Pessoas são libertas. Eu creio que é um agente de transformação que a gente é colocado nesses lugares para ver transformação acontecendo na nação. E o Senhor conta conosco para fazer isso. Então, falar que a igreja não pode ser envolvida com o governo, eu acho que biblicamente isso, né, não bate. Não bate. Não fecha. Não fecha, porque Esther, se você ver ali, ela entrou numa posição de governo. Ela entrou numa brecha. Né? E por causa de uma mulher naquele tempo ali, ela salvou uma nação inteira. Havia um decreto de morte sobre a nação. Amã ia matar todos os judeus. Né? Já estava ali prestes a enforcar Mardoqueu. E por causa de uma mulher, porque uma mulher se levantou no governo, né? Uma história foi mudada, um destino foi mudado. Então eu pergunto, né, qual o meu papel nesse tempo? Qual o teu papel, né, Carol? Exato. Cada um de nós temos um papel para ser desempenhado, aquilo que o Senhor nos dá nas mãos para fazer. E eu creio que os altares precisam entender isso também, né? Os líderes da nação brasileira precisam entender, e às vezes a gente está com a nossa própria agenda. E será que a gente está seguindo a agenda do Senhor, aquilo que Ele quer fazer? Ou às vezes pelos próprios ministérios nós estamos realmente não vendo como a nação está perecendo, como que nós precisamos realmente ser uma voz para esse tempo e nos posicionar. Então o nosso convite para todas as igrejas nesse tempo, para falar a verdade, é arrependimento. Uau! Entendeu? Eu creio que o avivamento vai vir no Brasil, mas nós somos muito longe. E sem o arrependimento não tem. E nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Nós precisamos voltar ao jardim. Nós precisamos voltar aos pés de Jesus. Passos atrás, né? Apocalipse 2 fala pra gente da igreja ali, né, de Éfeso. Nossa, fazia tantas obras boas, tantas coisas boas, e Jesus falou ali, mas uma coisa eu tenho contra você, você abandonou o teu primeiro amor. Então eu falo muito isso, se Jesus tivesse que escrever uma carta para a igreja do Brasil hoje, baseado ali em Apocalipse, qual seria essa carta? O que Jesus falaria para a nação brasileira? Sim. Né? E eu creio que é uma das coisas que eu penso no meu coração, que Jesus falaria: arrependam-se. E é só a gente ficar quietinho no colo dele que ele vai soprar. Ele vai bem soprar. Isso, arrependa-se. Então é tempo de realmente estar conectado com o coração do Senhor, o que Ele está pedindo, renunciar sair muitas da bolha, coisas, do evangelho, saída do egocêntrico, é tudo para mim, a igreja é minha, não é isso, né? A igreja é do Senhor. As ovelhas são do Senhor, pertence a Ele. Nós não somos donos de nada, que é Ele que Ele governa sobre a terra. Então eu creio que nós precisamos entregar o governo de volta para Ele. Uau. Como igreja. Uau. Agora, Lu, uma coisa também que é interessante a gente falar, que você é uma brasileira que já está há um bom tempo nos Estados Unidos. E estar lá
também fez muita diferença. Você, algum momento, você imaginava na sua vida que você seria uma porta-voz brasileira lá na América? Quanto tempo que você já está lá? Mais de 20 anos? 26 anos praticamente. Eu nunca imaginaria. Na verdade, quando eu fui para lá, eu nem sabia que eu seria uma voz para minha cidade, para os americanos. E depois, né, quando eu realmente voltei para Jesus em 2008, eu entrei na minha igreja e eu lembro que o meu pastor hoje estava lá no piano e o Senhor falou assim para mim claramente, ele disse assim, você vai levar esperança para a tua nação. E é incrível que eu estava esperando uma palavra para mim, pessoal, né? E o Senhor já começa a falar de nações, da minha nação, né, do Brasil. E em 2012 eu comecei a trazer americanos para cá para o Brasil, muitas viagens missionárias, e eles sempre voltavam queimando pelo Brasil, sabe? Com aquele desejo mesmo de impactar a nossa cidade e a nossa igreja. E eu creio que a minha igreja local na América só tem americanos, ela mudou muito por causa da influência mesmo dos brasileiros e dos americanos que vinham ao Brasil e voltavam, né, totalmente cheios da unção, desse fogo que o Brasil carrega. Sim. E ali eu comecei a entender, né, que realmente o Senhor estava me trazendo de volta para o Brasil, para trazer esperança para o Brasil. E eu fiz isso por muito tempo, praticamente até ano passado. Esse ano eu estava na escala, mas eu tive que cancelar minha viagem com eles para cá. Era um grupo específico. É um grupo específico. Na verdade, outro líder, né, fez essa parte, mas é porque o Senhor já tinha realmente me entregado o Emília Ruman. Né? Então eu não esperava isso acontecer, a grandeza de tudo e como aconteceu foi tão naturalmente. E eu sempre peço a Deus, eu falo assim para o Senhor, tudo que é para mim, Senhor, traga nas minhas mãos. Sim. Eu não vou correr atrás, eu não vou arrombar portas, eu não vou fazer acontecer. O que for para eu fazer para o Senhor aqui na terra, que venha até mim, que o Senhor me deu discernimento, né, do tempo, da estação. Como eu te falei, até mesmo para aceitar esse convite de vir para o Brasil e ser líder desse movimento aqui, eu orei por uma semana. Né? Eu tive que receber uma palavra específica do Senhor para entender. Fazer prova com Deus. Porque a pior coisa que tem é você fazer algo que Deus não te pediu. Exato. Eu falei, você despende tanto tempo e dedica uma coisa que não é que não é, pode até fluir, mas você não vai estar debaixo de uma unção realmente para aquilo que Deus te colocou para fazer. Então, assim, eu levo muito a sério, tenho muito temor ao Senhor, mas tudo que o Senhor pede da gente é um coração disposto. Na hora que Ele está pronto realmente para te entregar algo, tudo que você precisa dizer é o sim. O sim basta. Maravilhoso. Gente, é muita história, é muito impactante, muitos testemunhos que estão acontecendo ao longo desse último ano, desde que tudo começou com a ativação do movimento A Million Woman Brasil. E aí, se você quer saber mais, eu já te convido a me acompanhar no próximo programa Universo KG, porque a Lu vai continuar aqui, mas olha só, com mais uma convidada muito especial. Estamos aqui com a pastora Heather Schott, que veio direto do Texas, aqui para Cuiabá para um evento, e a Lu também veio acompanhá-la. E eu não ia perder essa oportunidade, porque a pastora Heather também é uma Esther, né, Lu? Pastora, seja muito bem-vinda. Welcome to Cuiabá. In Cuiabá. My first time. Minha primeira vez. I'm excited to be here. Thank Estou you for muito having me. feliz de estar aqui. Obrigada por me ter no seu programa. Nosso coração se alegra muito com a sua presença e a gente quer saber um pouquinho da sua história hoje aqui também. Our hearts are very happy with your presence here and we wanted to know about your story. E toda essa história não vai parar por aqui não, viu, pastora Lu? A pastora Heather vai contar pra gente também o impacto de todo esse movimento lá fora e como ela tem visto aqui no Brasil. O Universo KG de hoje fica por aqui, mas você já sabe que tem um compromisso comigo no próximo sábado e também com a pastora Heather e com a pastora Lu. Um beijo, fica com Deus e até o próximo programa Universo KG, onde você encontra conteúdo que inspira e transforma.